Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Nós estamos na aula 2 do nosso curso básico de língua brasileira de sinais. Hoje a gente vai começar a mexer as mãozinhas, porque na aula passada a gente conheceu o curso, conheceu a professora de vocês. Hoje a gente vai começar a movimentar os dedos aí. A língua brasileira de sinais, na verdade, é constituída por sinais, parece óbvio, né? Mas nem tanto. Muita gente acha, inclusive eu pensava, que a língua de sinais era, na verdade, soletrar tudo, né? E não é assim. A maioria conhece o alfabeto, por conta até do abecedário da Xuxa, que é bem famoso, né? Mas não se resume nisso. A língua brasileira de sinais, os surdos, quando se comunicam por sinais que representam conceitos. Então, o surdo não vai dizer soletrando que está com fome, eu estou... Não, ele vai fazer o sinal de fome, o sinal de eu e o sinal de fome. Ele vai fazer o sinal de estudar e Libras. Ele não vai ficar soletrando que ele está estudando no curso de Libras. Então, claro que a gente vai aprender esses sinais para se comunicar com eles. Mas eu gosto de começar pelo alfabeto por várias razões. Porque a gente faz as configurações de mão, que é o formato que a mão toma. Na hora de fazer um sinal, a gente vai usar o formato da mão que a gente aprendeu já na datilologia, que a gente chama, né, no alfabeto datilológico. Além disso, antes de iniciar uma conversa com surdos, você tem que se apresentar. E para se apresentar, a gente apresenta o nosso nome. Na verdade, a identificação pessoal, né, uma apresentação, ela leva muito o alfabeto, a datilologia. Que a gente apresenta o nome, a cidade que a gente mora, ou o bairro onde a gente mora. O local onde a gente faz curso de Libras, né? O nome da professora que ensinou vocês. Então, a gente usa muito a datilologia no início de um diálogo, no início de uma conversação. Por isso que a gente começa por ele, então, no nosso curso, tá? Mas é importante que fique claro essa questão de que o alfabeto, ele é, na verdade, uma ponte entre o português e a Libras. A gente vai usar o alfabeto para soletrar nomes próprios. Ou então, o que eu gosto de chamar de empréstimo linguístico, né? No início, a gente também esquece, às vezes, alguns sinais. No meio de uma conversa, tu não lembra o sinal de algo, ou tu nem sabe mesmo, né? Não sei o sinal de determinada coisa. Eu posso soletrar, né, o nome dessa coisa. Então, não lembro o sinal de curso. Eu vou soletrar para o surdo curso. É claro que eu vou... Por que é um empréstimo linguístico? Se o surdo não conhece essa palavra, ele não vai saber o significado, né? Se for um termo simples, cotidiano, provavelmente ele vai saber. Mas é muito comum ele não se lembrar o que significa essa junção de C-U-R-S-O. Né? Se você fizer o sinal de curso, ele vai saber na hora o que significa, né? É um sinal super comum. Mas é por isso que é um empréstimo. Então a gente vai evitar, né, no decorrer do curso, mais pra frente, a gente vai evitar utilizar muito a datilologia. A gente vai usar mesmo para os nomes próprios, tá? Muitos autores chamam até de ponte, né? Dizem que o alfabeto não faz parte da Libras, é mais uma ponte entre a língua de sinais e o português. É meio que uma ponte, sim, mas como nomes próprios. O surdo também também é um povo brasileiro, então ele nascendo no Brasil, ele vai utilizar nomes na língua portuguesa, vai precisar identificar o nome da escola dele, o nome do bairro e assim por diante, tá? Então é por isso que a gente vai acabar usando sim, e eu sempre vou usar de referência depois. Então quando a gente for fazer um sinal que é feito com a configuração de mão igual da letra B, eu vou dizer para vocês, ó, a mão é igual da letra B. Então a gente vai precisar memorizar aí o alfabeto e por isso é importante, inclusive, a revisão depois. De qualquer forma, é importante a gente entender como sinalizar, né? Como que eu vou articular, então, esses sinais do alfabeto. Primeiro, eu vou usar de uma forma, né? Eu vou utilizar aí a minha posição e o braço de uma forma confortável, tá? Eu vou fazer um pouquinho mais para cima para vocês visualizarem melhor, mas vocês podem fazer mais perto do ombro de vocês, tá? De uma forma que fique confortável o braço. E escolham o braço que vocês já utilizam no dia a dia. Se você come, escreve, penteia cabelo, escova os dentes com a mão direita, use a mão direita para fazer Libras. Se você faz tudo isso com a mão esquerda, use a mão esquerda também para sinalizar aí em Libras. É importante você utilizar a mão e o braço que já está mais acostumado, que já tem a coordenação motora mais maleável,
tá? E de preferência com a palma da mão sempre pra frente. Às vezes a gente vai virar um pouquinho pra ficar confortável, né? Mas sempre de uma forma que fique claro visualmente. Lembrando que o surdo é visual, a língua brasileira de sinais, ela é gestual visual. Então tem que ficar aparente, tá? Se você puder dar uma paradinha, inclusive no vídeo, fazer um alongamento também, às vezes a gente tem umas sensações desconfortáveis aí nas mãos depois que faz os sinais. Dá um stop rapidinho aí, faz um aquecimento, tá? De leve, simples, só para aquecer mesmo a musculatura aí e a motricidade fina que a gente chama. E em sequência, bora fazer os sinais do alfabeto. Vamos começar então pela letra A, com o dedão aqui do lado, a letra A. Tá? O B, todos os dedos levantados, né? O dedão aqui do ladinho, ó. B. O C, ele lembra a letra C, né? Não é difícil, fácil. O D, eu vou fechar todos os dedos e levantar só o indicador, ó. Então, eu fechei e levantei só o indicador. Às vezes a gente tende a fazer o oposto, mas é assim. D. E, todos os dedos encolhidos, esse é fácil. O F, ele é um pouquinho difícil de fazer sozinho, mas vamos lá que eu vou explicar pra vocês. Todos os dedos abertos, a mão levantada assim, ó, os dedos levantados com a mão aberta. Eu vou baixar só o indicador e vou botar o dedão aqui do lado, ó. Então, eu baixei só o indicador e botei o dedão assim do lado. Esse é o F. Memorizem que a gente vai usar de novo essa configuração de mão. Mas o dedão não vai ser assim na frente. Então, o F, olhe para a mão de vocês. O dedão fica na frente. É F de frente, ok? F. Depois do F, G. É o oposto, né? Em vez de abaixar o indicador, eu levanto o indicador e baixo os outros dedos. Esses 3 dedos abaixados, o indicador com o dedão levantado. Esse é o G. Depois do G, eu solto o dedo médio e ponho o dedão aqui do lado, ó. No desenho, ele não aparece o dedão, mas o dedão tá aqui, ó, tá? E para fazer o H, tem que dar uma voltinha. Então, ele dá essa voltinha aqui. H. Depois, I. O I é fácil, né? Só o dedo mindinho levantado. I. Pro J, é só desenhar com o dedo mindinho mesmo, desenho J. O K é a mesma configuração de mão que a gente usou para fazer o H. Então, a gente levantou esses dois, o dedo indicador e o dedo médio, né? Botou o dedão aqui no meio. Só que em vez de dar uma voltinha, no K a gente dá um pulinho. O alfabeto, ele é agitadinho, né? Alguns são agitadinhos. Esse dá um pulinho, cada um faz um movimento. Esse é o K. Para fazer o L é mais fácil, né? Lembra bem o L. M, são esses 3 dedos para baixo. N, os 2. Para fazer a letra O, também é simples, né? Só fechar aqui. Se tiver um pouco rápido, gente, pode dar uma paradinha, volta um pouquinho, tá? Não tem problema. Eu vou passar direto, mas o vídeo está aí disponível para vocês assistirem quantas vezes forem necessários, tá? Não se sintam intimidados. Volta, põe um pause, olha no slide também como é que tá o desenho e treinem esses dedinhos que no começo eles não obedecem mesmo, é natural, ok? Essa configuração mesmo de mão, ela é um pouco difícil, tá? A gente fez pro H, fez pro K, agora a gente vai usar de novo. É os 2 dedos com o dedo no meio e é o P de preguiçoso. Eu sou pedagoga, né, gente? Eu adoro macetes. Então, o H e o K tem movimentos. O P é P de preguiçoso, ele fica paradão assim, ó. Caído, inclusive, bem preguiçoso, ó. Esse é o P. Não preciso fazer tudo isso, eu posso, no caso do P, deixar o dorso da mão pra frente mesmo, fica assim. O Q, ele é o indicador e o dedão para baixo. O R, os 2 dedos um atrás do outro, assim. O S, ele lembra o A, mas o dedão é aqui do lado. Aqui na frente, quer dizer, no A o dedão é do lado. O S é o punho fechado, é o punho de soco, na verdade. Pro T, lembra que eu falei da configuração de mão do F? Mas no caso do T, vai ser atrás. Então, o macetinho é F de frente e T de trás. E agora fica mais fácil. Pro U, é só assim. O V é só abrir. Pro W, só abrir mais um. Lembra o desenho do W, né? X. O Y também é simples. E o Z é só desenhar. A gente tem aí alguns detalhes extras, né? Para fazer o arroba,
é o A e eu faço círculo, tá? O C cedilha é o C balançadinho. Para as repetições, eu faço para o lado quando o nome tem 2 R's, 2 S's, tá? Se tiver movimento, não dá para puxar para o lado, né? Por exemplo, o J eu teria que fazer 2 vezes, o Z também. Pizza, vou ter que soletrar 2 vezes o Z. Não tem problema. E quando é acentuação, eu preciso desenhar, tá? Com o indicador. Então, por exemplo, quando vou soletrar, de repente, um e-mail ou um site, eu vou fazer com o indicador. O ponto, o traço, tá? Palavras que são compostas, né? Por exemplo, guarda-chuva, eu vou soletrar guarda, vou fazer tracinho e vou soletrar chuva com o indicador. Assim como os acentos. O acento agudo, o acento circunflexo, o tio, né? No caso de João. Vou fazer com um indicador. Como eu falei, gente, se tiver rápido, volta ao vídeo, assiste de novo, sem problemas, tá? Eu passei direto só pra gente conseguir concluir pra vocês aí, pelo menos, todos os sinais do alfabeto. Vocês também podem brincar um pouquinho com o alfabeto no computador de vocês. Existe uma fonte, aliás, existem 2 fontes que vocês encontram, a gente vai disponibilizar o link para vocês e qualquer dúvida escrevam, mas é muito fácil, eu consegui fazer, não sou expert nessa área aí, mas consegui. Vocês baixam o arquivo, salvam na pasta fontes do Windows e aí vocês abrem um arquivo em Word, em vez de selecionar lá a fonte Arial ou Times, vocês selecionam a fonte de Libras. E aí tudo que vocês escreverem, claro, algumas coisas, como eu comentei, você faz com indicador, né? Como acentos e tudo mais. Mas as letras, sem acento, sem nada, mesmo o C cedilha, você digita no seu teclado, vai aparecer, se você selecionar essa fonte, né? Vai aparecer ali no seu arquivo em Word as mãozinhas fazendo. Em vez de, por exemplo, o K, o A, o T, o I e o A, vai aparecer a mãozinha fazendo essas letras ali no arquivo. Para imprimir isso, provavelmente você vai ter que salvar num PDF, porque daí a impressora não identifica, né? Mas isso é o de menos, você consegue no Word digitar tranquilamente, fazer aí, encher o seu Word de frases, palavras com o alfabeto da Libras e criar até atividades, de repente, brincadeiras, aí vocês usem a criatividade de vocês. Gente, por hoje é isso, essa é a dica valiosa dessa nossa aula, mas voltem no vídeo, assistam de novo, cada letra, né, cada movimento, cada configuração de mão aí que eu fiz para vocês, fazendo parte desse alfabeto datilológico da Libras. Treinem esses dedinhos, façam a tarefa e eu espero vocês na nossa próxima aula. A gente vai conhecer um pouquinho sobre a origem da língua de sinais. A gente não vai fazer prática na próxima aula, mas vai conhecer que língua que é essa, da onde veio, né, essa tal dessa Libras. Eu espero vocês lá. Até logo!